Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu tenho aqui Conservadorismo, um convite à grande tradição de Roger Scruton, o filósofo britânico que infelizmente nos deixou no ano passado, em 2020. Este aqui é um livro necessário nos nossos dias. Porque não poucas vezes esse termo conservadorismo ele é mal compreendido, ele é mal explicado. Então livros que expliquem o que exatamente é essa ideia de ser conservador se fazem muito úteis para nós, né? Algumas vezes algumas pessoas elas podem vir a se confundir, né? Elas enxergam o conservador como o reacionário, né? Alguém que olha para o passado com um ar de nostalgia, querendo que aquele passado se fizesse presente novamente, né? Um passado utópico, provavelmente até imaginário, né? Um passado que não aconteceu, mas que era muito melhor do que agora e nós deveríamos voltar àqueles tempos. E não é exatamente isso que é o conservadorismo. Lá na página 12, este nosso amigo aqui, o Roger Scruton, ele nos dá uma breve definição, então, do conservadorismo. E eu vou ler aqui a citação dele. O conservadorismo é o que diz o seu nome, a tentativa de conservar a comunidade que temos, não em todas as suas particularidades, uma vez que, como afirmou Edmund Burke, precisamos reformar a fim de conservar, mas em todos os aspectos que asseguram a sobrevivência de longo prazo de nossa comunidade. Tá? Basicamente, isso é o conservadorismo. Esse esforço em conservar as coisas boas, úteis, belas que a nossa comunidade desenvolveu ao longo da história, de toda a humanidade. Na comunidade eu me refiro nesse sentido, tá? Este livro aqui do Scruton, ele vai então tratar um pouco mais para frente sobre a questão do liberalismo e conservadorismo, né? Liberalismo no sentido do liberalismo clássico lá de John Locke, de Adam Smith, ele vai mencionar também um pouco mais para frente, a gente vai voltar nisso. O que vai ser diferente do liberalismo posterior, que a gente já conhece mais como progressismo, né? Essa ideia das minorias e etc e tal, é uma coisa já diferente do liberalismo clássico, tá? Deixa eu achar aqui na página 21, eu sublinhei também alguma citação que eu julguei interessante, onde ele faz esse contraponto, né? Liberais, clássicos e conservadores, tá? Deixe-me achar. Em particular, conservadores e liberais concordavam sobre a necessidade de governo limitado, né? Ou seja, o governo ele não é absoluto, ele não comanda em todas as esferas da sua vida, ele é limitado. Instituições representativas e separação de poderes, além de acreditarem nos direitos básicos do cidadão, que deveriam ser defendidos contra a administração de cima para baixo do Estado coletivista moderno. Este ponto é obscurecido pelo fato de que hoje o termo liberal é usado de duas maneiras conflitantes. Aquilo que eu mencionava um pouco antes sobre o liberal enquanto progressista, né? Duas maneiras conflitantes. Para denotar, de um lado, a política e a filosofia de liberdade individual como defendidas por Locke, então o liberalismo clássico lá de John Locke e os seus seguidores, e do outro as ideias e políticas progressistas que emergiram na esteira do socialismo moderno. Então nós precisamos fazer essa diferenciação entre o liberal clássico, da ideia de liberdades individuais, John Locke, etc. e tal, para o liberal
no sentido mais norte-americano da coisa, do liberal progressista, né, que não é o nosso foco aqui. Bom, acho que esse é o que havia de mais interessante para comentar sobre essa diferenciação entre liberalismo. Depois, para a página 32, é que ele vai mencionar o Adam Smith, toda essa ideia da mão invisível do mercado, né, onde a gente não precisa do Estado interferindo nas coisas, que o mercado meio que se autorregula, né, as próprias pessoas vão fazendo isso por conta mais ou menos própria. E ele coloca então o Adam Smith como um dos filósofos, por assim dizer, importantes para o que ele chama de conservadorismo intelectual, aqui o Roger Scruton. Um pouquinho depois, na página 34, tem uma citação que eu gostaria de ler a respeito da liberdade. Então, essa ideia, por vezes liberal, mas que os conservadores também abraçam, e eu passo a ler. O conservadorismo defende a liberdade, sim, mas também as instituições e atitudes que moldam o cidadão responsável e asseguram que essa liberdade seja benéfica para todos, para a comunidade como um todo. O conservadorismo também defende, portanto, limites à liberdade, ou seja, nós não estamos tratando aqui de libertinagem, né? Faz o que tu queres, que é tudo da lei. Não é bem por aí também, há limites nisso aqui. E aqui o potencial conflito com a visão liberal extrema, que valoriza a liberdade acima de todas as outras coisas e se recusa a estabelecer limites para o seu exercício. Encontramos uma das principais questões políticas de nosso tempo. Até que ponto o indivíduo é livre e até que ponto a comunidade pode impor certos limites a fim da convivência social como um todo. Isso aqui me lembra um tanto H.G. Wells, autor daquele livro A Guerra dos Mundos. Ele, em determinada ocasião, ele comenta sobre os limites, sobre os laços morais e políticos. É como se houvessem dois laços, então o laço político eu posso apertá-lo, né, um governo tão autocrático, um governo que impõe coisas, né, o Leviatã, como diria Thomas Hobbes, ou eu posso afrouxá-lo, deixá-lo um indivíduo, cidadão mais livre, mais, né, da liberdade, um estado liberal. E aí tem o laço moral, que eu também posso então apertá-lo, talvez até usar aquele exemplo de Lutero, da mão direita de Deus, né, que a partir da ação do Espírito Santo, não assim dessa religiosidade vazia, mas da ação do Espírito Santo, então o indivíduo ele se torna bom de dentro para fora, então ele se torna intrinsecamente bom, ou então eu posso também afrouxá-lo e é aquela coisa libertinagem. À medida que eu afrouxo um, eu preciso apertar o outro. Percebe? Então, se eu afrouxo essa questão moral e as pessoas passam a fazer o que querem, o que vier na telha, então eu preciso segurar o laço político. Eu não posso ser um governo lá liberal demais. Em contrapartida, se o indivíduo é bom por si mesmo, então o laço moral, o laço político, desculpe, já não precisa ser tão firme assim. Se as pessoas são boas por si mesmas, então o Estado ele pode de fato ser liberal, porque as pessoas já fazem aquilo que é bom por conta própria, né? Elas são intrinsecamente não boas porque nós estamos num mundo caído, um mundo que sofre os efeitos destrutivos do pecado. Isso precisa ser sempre levado em conta. Nós não estamos falando aqui de um estado utópico. Conservadores não acreditam em utopias. Tá? Nós temos plena ciência do estado decaído da natureza humana. Isso também precisa ser dito, mas a religião, a ação do Espírito Santo na vida do indivíduo é capaz então de deixá-lo um pouco mais me foge termos apropriados para cá, mas enfim, é mais fácil de conviver em sociedade com pessoas assim.
Deixa-me ver na página 41, eu também anotei aqui. Sim. A sociedade civil e não o Estado é a verdadeira fonte da ordem social e da autoridade, ou seja, não é o Estado impondo leis de cima para baixo, coisas lá dos burocratas que não fazem ideia de como é a realidade, mas sim a própria ordem social, a própria comunidade que vai então oficializar, colocar no papel aquelas coisas que na verdade já estão em comum acordo, no convívio social. Tá? Para a página já 91 eu também anotei, a página 91, aqui tem uma coisa muito interessante a respeito da justiça social. Não, mas espera aí, 91 não, 95. É sobre justiça social. A gente às vezes ouve esse termo, né, sendo utilizado hoje em dia. O Scruton, ele fala um pouquinho sobre isso aí. A fim de se justificar, o plano socialista recruta todas as instituições e mesmo a linguagem para o seu propósito. Por exemplo, se ele descreve a igualdade econômica forçada a que aspira como justiça social, mesmo que ela só possa ser obtida através de expropriação injusta de bens obtidos por meio de acordos livres. As pessoas acordaram livremente, né, nas suas negociações, né, naquela ideia de mercado livre ou de livre mercado. Então vai lá o Estado de forma injusta vai tomar de um a fim de distribuir, né, igualitariamente para toda a população e vai chamar isso de justiça social. Ou seja, a palavra social ali ela acaba sugando toda a ideia de justiça do próprio termo justiça, porque essa expropriação na verdade ela é injusta, né? A pessoa trabalhou a fim disso, ela conquistou aquilo, ela não roubou de ninguém, não foi uma coisa assim, conquistada de forma imprópria. Depois na página 111 eu também anotei alguma coisa aqui. Em todas essas transformações, algo permaneceu imutável. Aqui, antes de eu ler a citação propriamente dita, eu talvez preciso explicar do que está falando. O conservadorismo ele tem uma trajetória. Ele nasce, então, assim como uma defesa da tradição em relação a essa autonomia da população, a ideia liberal, né, de que o indivíduo é um sujeito autônomo, de que ele decide tudo. Então, o conservadorismo ele vai chegar e falar, tá, tudo bem, o individualismo é algo importante, é o indivíduo decidir, mas tem toda a questão da tradição, né, das coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo das histórias e que se provaram ser benéficas para a sociedade. Depois disso, tem toda a questão também do apelo religioso contra o materialismo, a ideia materialista de progresso, que inclusive regimes dos séculos passados se basearam bastante nessa ideia de progresso, de um universo utópico, de um mundo utópico ali na frente, e que os conservadores disseram, não é bem assim. Desculpem, não é bem assim. Então eles seguraram essa ideia de progresso indistinto, um progresso assim, sem limites, porque nós temos consciência a partir da religião cristã de que nós vivemos em um estado pecaminoso, um estado caído, etc. e tal. Então teve essa conotação no conservadorismo. E um pouquinho mais tarde, então, o conservadorismo ainda vai unir forças com o liberalismo clássico de John Locke a fim de combater o socialismo. Então tem esse desenvolvimento da ideia conservadora. Tá? É sobre isso que Scruton está falando aqui. Então tá.
Em todas essas transformações que eu acabei de mencionar, algo permaneceu imutável, a saber, e aqui eu achei fenomenal essa colocação de Scruton, a convicção de que as coisas boas são mais facilmente destruídas que criadas. É muito mais fácil destruir tudo que nós construímos ao longo dos séculos do que ter efetivamente construído ao longo dos séculos, né? E a determinação de mantê-las em face de mudanças politicamente arquitetadas. Essas então são as duas convicções que permanecem ao longo desse desenvolvimento do conservadorismo, tá ok? Depois, ele também menciona aqui 1984, de George Orwell, né? Outro clássico da literatura. Ele comenta sobre como parece que as coisas se encaixam tanto, né, em como Orwell escreveu lá, e parece que a nossa realidade de hoje não está lá muito diferente. E isso que, né, Scruton nem viveu tempo suficiente para ver aí o Trump, por exemplo, ser bloqueado nas redes sociais, né? E nessa clara demonstração de censura que nós vimos há pouco tempo atrás, né? Por enquanto, ainda bem, está só nas redes sociais, né? Daqui a pouco isso vem para a vida real e aí se torna mais complicado. Ele vai mencionar também dois autores aqui muito interessantes que eu gostei de ver, que são William Berkeley e Russell Kirk. E o Russell, em especial, eu fiquei muito feliz em ver aqui, porque ele menciona o livro The Conservative Mind, a mentalidade conservadora, que por sinal está sendo lançado agora pela editora Realizações. Eu ainda não adquiri esse livro, mas já está na lista, né, para 2021. Um livraço, 800 e tantas páginas, né? Estou doido para ter esse em mãos. Por hora, a única coisa que eu tenho do Kirk em mãos é esse aqui sobre o Edmund Burke, que eu ainda não li também, está na lista, né? Está esperando a sua vez. Outro livraço, né, gigante, e do Kirk. E aí ele menciona na página 125, que me deixou também muito feliz, porque, né, embora eu não tenha lido nada do Kirk, mas eu fiquei muito feliz em ver aqui as suas influências intelectuais. Ele menciona o seguinte: fortemente influenciado por Eliot e por conservadores culturais cristãos como C.S. Lewis e Chesterton. Aqui, poxa, aí sim, são velhos conhecidos, né, que também têm me influenciado aí ao longo dos anos, né, nessa breve caminhada assim de crescimento intelectual, né? Eu fiquei muito feliz em ver esses nomes aqui. Depois, ainda nesse livro, ele também vai tocar um pouquinho sobre o neoconservador, o neoliberalismo, que daí já precisamos diferenciar do liberalismo clássico e também do liberalismo nessa ideia de progressismo e tal. O neoliberalismo, ele vai encontrar para todos os problemas da sociedade soluções de mercado. É sempre mercado. O mercado soluciona tudo. O que vai também já está em desacordo com a ideia conservadora, né? Os conservadores já não vão mais concordar com esse neoliberalismo. Tá? Na página 128 ele vai comentar a respeito disso, criticando, ele vai falar o seguinte: todavia, a nova economia, da qual tudo, casamento, família, arte, fé e nação, era disponibilizado para a venda em uma liquidação global, causou alarme disseminado tanto na direita quanto na esquerda, com o resultado de que hoje o neoliberalismo é mais frequentemente visto como ameaça a nosso legado que como parte importante dele. Ou seja, tudo isso que foi conquistado foi ao longo dos séculos e que a gente quer manter, a gente quer conservar,
acaba sendo ameaçado por essa ideia de mercado global, de que tudo é vendível, e vendível ficou esquisito, né? Mas é comercializável, bem melhor, assim, tá? Então, nós também não compactuamos, enquanto conservadores, com essa visão liberal, isso mesmo, tá? Vamos para a página 130, que eu também tenho uma citação aqui. Isso significa confiar não somente em nossas instituições políticas, mas também no legado espiritual sobre o qual elas repousam. Aqui eu quero mencionar um outro livro, fazer mais uma propaganda aqui, o livro que fez o seu mundo. Porque não se trata de acreditar simplesmente no que nós já temos hoje. Se trata de nós conhecermos quem nós somos, entender que as ideias não nascem do nada, não caem do céu, mas elas são produtos, elas foram desenvolvidas ao longo de séculos de história. E este livro nos ajuda muito a entender esse desenvolvimento. Esse autor aqui, o Vishal Mangalwadi, o cara ele é indiano, ele é da Índia. Ou seja, ele fala a respeito do mundo ocidental numa perspectiva oriental. Ele fala de fora a respeito do nosso mundo. Isso torna essa leitura aqui muito interessante para redescobrirmos quem somos, no que acreditamos, como pensamos, como nós chegamos até aqui. Para a partir disso, então, defendermos o que nós somos, né? A nossa cultura ocidental, que está sendo não poucas vezes atacada e corre o risco de ruir, né? Isso nos faz conservadores, essa ideia de conservar o que há de bom, belo e útil na nossa sociedade, tá? Já mais perto do final do livro, ele menciona também aqui o desafio que é a islamização do Ocidente, né, da Europa em especial, como os valores ocidentais eles acabam sofrendo perigo diante da atual crise que nós enfrentamos. Bom, eu acho que até aqui assim, os principais pontos que eu gostaria de enfatizar a respeito desse livro. Ele é muito legal, vale a pena. Notem que ele não é um livro grande, né? Ele é curto, ele não chega a 200 páginas e, poxa, coisa pra caramba pra ser comentado aqui, muito bacana mesmo, mas eu fico por aqui. Falou!